conosco, esse sábado tão bonito. E gostaria de agradecer as doações que vocês sempre fazem para casa, participam, né? E quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E quem está pela primeira vez, se quiser fazer tratamento físico ou espiritual, vir um pouquinho antes, tirar o cartão, tirar a senha lá com os tarefeiros lá na frente, para fazer o tratamento. E agora nós vamos, aí no caso, aqui seria o salão da palestra, e as crianças ficam lá em cima na evangelização, e após a palestra vocês aguardem para receber o passe. E agora nós vamos relaxando em nossas cadeiras, sentindo a paz do ambiente, toda a energia boa que a espiritualidade maior nos trouxe essa tarde, sentindo a presença de Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos, e sermos gratos por termos chegado até aqui, para cuidar um pouco mais do nosso espírito, da nossa evolução, para aprendermos um pouco mais as mensagens do Mestre amado. Agradecer por estarmos aqui hoje. Agradecer por tudo que temos, somos e recebemos. E que tenhamos, nessa palestra, tenhamos uma boa lição, que possamos ser tocados em nossos corações e refletirmos durante toda a semana. Agradeço, Pai, mais uma vez, e que possamos manter nossas mentes abertas, uma boa energia durante toda a palestra. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, nessa tarde, nós teremos a palestra com o Ricardo Arrazi, e o tema é a alegria de servir. Boa tarde. Que a doce paz de Jesus possa envolver a todos neste sábado maravilhoso, onde podemos refletir sempre sobre a doutrina dos Espíritos, mas mais do que isso, sobre o nosso comportamento no dia a dia, fazermos reflexões sempre amorosas. No Evangelho de Marcos e Mateus, Jesus, ele diz a seguinte frase: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se nós pensarmos um pouco e refletirmos, o que será que Jesus quis dizer aos homens daquele tempo com esta frase? Para que a gente possa refletir um pouquinho, nós precisamos fazer uma viagem há 2000 anos na Galileia, onde naquele tempo em que Jesus esteve conosco encarnado por 33 anos, vários eram os desafios. Nós tínhamos questões políticas, religiosas, ou seja, nós tínhamos muitos conflitos naquela época. Então Jesus esteve conosco num período em que não foi muito fácil. E para isso, a vasta literatura espírita, por diversos companheiros, diversos espíritos que ditaram livros e diálogos sobre a época, nos contavam um pouco de como era o clima, a história e tudo que se ocorria naquele momento. Um dos livros, que é muito interessante, até recomendamos, ele se chama Contos desta e doutra vida. Ele é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, nosso médium Francisco Cândido Xavier, né? E que foi ditado pelo espírito Irmão X. O espírito Irmão X, ele foi, sem dúvida, o pseudônimo de um escritor brasileiro, que foi da Academia Brasileira de Letras, foi político, chamado Humberto de Campos. Dentro deste livro,
vários diálogos com quem Jesus conviveu e com outras pessoas também que o desafiavam. Especificamente no capítulo 7 desse livro, Contos desta e d'outra vida, o capítulo 7 ele é intitulado de Servir Mais. E esse capítulo é muito interessante porque traz um diálogo de um caudilho com Cristo. O que significa a palavra caudilho? Caudilho eram chamados os líderes religiosos, militares que nós tínhamos na época. Esse líder religioso, ele se chamava Efraim ben Assef, era o nome dele. E numa dessas passagens em que Cristo estava com a multidão, falando do amor, falando dos bons exemplos de vida, Efraim resolve desafiá-lo. Procura o mestre, procura Jesus e pede para falar com ele. E nesse diálogo, Efraim, esse caudilho, chama Jesus de mestre. Mestre, eu tenho algumas dúvidas em relação à minha conduta de vida e eu gostaria de falar com o Senhor, gostaria de ter alguns aconselhamentos. Jesus, sempre muito amoroso, olha para Efraim e fala, claro, o que queres? Mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se alguém com orgulho exacerbado chegar perto de nós, o que nós devemos fazer? Jesus olha para ele com muito amor e responde, seja humilde, mas lembre-se, sirva mais. Essa frase já incomodou o jovem caudilho. E ele resolveu fazer uma segunda pergunta para o mestre. Mestre, tudo bem, mas e se alguém de forma impiedosa destruir o meu lar? O que eu devo fazer? E Jesus responde amorosamente, perdoe, mas lembre-se de servir mais. E quando alguém, mestre, exercer toda a maldade em cima do nosso povo, ou de mim, ou da minha família, o que eu devo fazer? Ame, mas lembre-se, sirva mais. E esse homem extremamente incomodado, diz para Jesus, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer, mestre. Como servir mais? E Jesus dá uma resposta muito amorosa para ele. Só que ele se incomoda com a resposta de Jesus, pega e vai embora. Vira as costas para o mestre e vai embora. 2 dias depois, este mesmo caudilho, de nome Efraim ben Assef, retorna, só que retorna com Judas, para colocar as algemas no Cristo. E quando ele coloca as algemas no braço de Cristo, Efraim pergunta ao mestre, Galileu, por que não reages? E Jesus diz para ele, é preciso compreender e servir mais. O que será que Jesus falou para este caudilho, esse líder militar, que tanto o incomodou e fez ele ir embora? Jesus falava de amor. Jesus falava de responsabilidade. Jesus falava dos sentimentos ruins que aquele homem nutria pelo próximo. Jesus falava para que ele não trouxesse o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, porque era muito aquilo que as pessoas queriam ouvir naquele período, que é o olho por olho, dente por dente, se alguém me prejudica eu devo me vingar com a mesma moeda. E Jesus trouxe uma outra palavra, um outro comportamento, uma outra visão de ver a vida. Então ele diz para aquele jovem, o que incomodou tanto, cuidado com os seus sentimentos, porque você é responsável por eles. Deus está olhando por todos nós, Deus nos ama, Deus tem a justiça divina, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa viver na retidão. Você precisa nutrir
comportamentos mais nobres. Então isso o incomodou, porque chamou Efraim para a responsabilidade. Ele tinha responsabilidade pelos seus atos. E que ele ficasse tranquilo, porque Deus traria justiça aos homens que o prejudicou. Mas a ele bastava o comportamento reto, o comportamento de tolerância, o comportamento de amor, o comportamento de humildade. Quando nós falamos de justiça de Deus, é importante que a gente entenda uma coisa. Nós não acreditamos no castigo divino. Deus não castiga. Quando nós falamos de justiça, é muito diferente da vingança. Vingar é o olho por olho. A justiça é fazer com que o meu próximo aprenda com os seus atos. Então o que o Mestre Jesus falava para ele é que todos em seu tempo aprenderiam com os seus erros. Essa é a justiça divina. Só que, meus irmãos, vamos entender um pouco, quando a gente fala no servir, uma outra questão que Jesus coloca, servir mais, sempre mais. O que será que ele quis dizer? Então nós começamos a nossa conversa falando que Jesus disse que o Filho do Homem veio para servir, mas não para ser servido. Essa frase, ela tem uma interpretação profunda, porque quando nós a olhamos, a prontidão, né? Quando nós olhamos ela pela primeira vez, nós estamos achando que Jesus está falando dele mesmo, que ele veio para servir e não para ser servido. Isso é verdade, mas ele também estava incluindo a todos nós. Por quê? Naquele tempo, quando nós começamos a estudar, principalmente a história do povo hebreu, história do povo judaico, os costumes, assim como algumas frases que são peculiares nossas no dia de hoje, né, como o cidadão, né, como nós às vezes nos referimos a outras pessoas, talvez um termo já um pouquinho passado, né? Mas naquele tempo, as pessoas chamavam as outras pessoas de Ben Adão, que significava o filho do homem. Então, Ben Adão era um termo que se usava para todo ser humano da época. Então, todo ser humano, então Jesus, olhando de forma mais profunda pelo que ele falou dentro daquele ensinamento, ele estava dizendo que não só ele, mas todos nós viemos para servir e não para sermos servidos. Quando nós trazemos para o nosso tempo, porque vamos pensar um pouquinho, Efraim, na verdade ele é o símbolo de um comportamento humano da época, ou talvez de um comportamento ainda atemporal, ou seja, o comportamento que Efraim tinha há 2000 anos, talvez seja parte do comportamento humano de hoje, não é? Então vamos lá. A palavra servir, nós temos a impressão que é tudo aquilo que nós marcamos horário, né? Início, meio e fim, dia da semana, é uma tarefa, aí eu vou lá e executo uma atividade, isso eu estou servindo. Só que quando a gente estuda um pouco mais sobre o que significa servir, servir não é só uma tarefa. Servir é um estado de espírito. Servir é um estado de espírito permanente e progressivo, porque é a forma que eu me comporto o tempo todo. Então, se eu tenho a certeza de que servir não é só uma tarefa, é um estado de espírito, então quando nós falamos em servir mais, significa que eu só tenho uma forma de evoluir. Servindo cada vez mais, progredindo espiritualmente. E meus irmãos, e é simples da gente pensar um pouco,
que nós viemos nesse mundo, e a doutrina espírita ela acredita nas várias encarnações como um modelo de aprendizado e evolução que nós temos. Então, se nós acreditamos na encarnação, nessas várias vidas, quem somos nós, se não espíritos que viemos para que sejamos felizes? E Deus, com toda a sua misericórdia, toda a sua onipotência, Ele nos deu o caminho. Quando Ele traz Jesus para nós, quem é na verdade Jesus? Jesus é o espírito mais evoluído que passou aqui no nosso orbe. E Jesus, Ele não só falava, mas mostrava o caminho. É aquele médico que diagnostica a doença, dá o remédio, mas o tratamento é em conjunto. Depende do remédio, mas também depende da gente em buscar a cura. Jesus era dessa forma. E é porque as suas lições são atemporais. Então, quando nós falamos na felicidade, viemos aqui para quê? Para evoluir? Não. Nós viemos para sermos felizes. E só tem uma forma da gente ser feliz. Por isso Deus é onipresente e onipotente na sua sabedoria. Nós só podemos ser felizes quando nós evoluímos espiritualmente e quando nós auxiliamos o próximo a evoluir também. Já perceberam a alegria que nós sentimos quando damos algo para alguém? Quem de nós não sente mais alegria em dar do que receber? Porque isso já está dentro do nosso coração. Então, olhem só, quando a gente fala que a palavra servir ela é ampla, ela é destinada a todo filho do homem, não só a Jesus, nós temos que fazer algumas considerações. Imaginem um mundo que tudo já estivesse pronto. Qual seria a graça? Nós conseguiríamos buscar a felicidade se nada tivéssemos que fazer? Ou mais ainda, né? Nós seríamos felizes se só fôssemos servidos e não sentíssemos o gosto de ajudar o próximo? Lembra quando nós falamos? Deus não castiga, Deus demonstra, Deus te dá a oportunidade de aprender na prática. Até porque aquela pessoa que só é servida, ela vira escrava de quem serve. Concordam? Porque a pessoa que só espera as coisas caírem do colo, geralmente elas têm um comportamento que é muito peculiar. Quando nós falamos que Efraim é a nossa representação dos dias de hoje, ou parte da representação, o que nós estamos querendo dizer? Que nós ainda, e a doutrina espírita fala isso, nós ainda temos o vício de sermos servidos. Mas a doutrina espírita também fala que a alegria verdadeira nós só teremos quando descobrirmos a verdadeira felicidade em servir. Paulo também falava isso, Paulo de Tarso. Então, olha só, se trouxermos Efraim para os dias de hoje e olharmos para ele com uma visão de que ainda temos um comportamento egoísta, talvez, onde nós todos pensamos nos nossos objetivos, onde nós ainda cultivamos a cultura do eu, onde talvez se eu me prejudicar por algum momento, talvez eu ainda tenha o vício de culpar o próximo. Esse comportamento ele ainda existe entre nós. Claro que com o passar do tempo, o nosso planeta está evoluindo, né? Ele já foi um mundo primitivo, segundo a doutrina espírita nos traz. Ele é um mundo de provas e expiações, que é justamente o momento de transição que nós estamos. Provas e expiações. As provas são os desafios, e as expiações é quando temos desafios com outras pessoas, né? Basicamente.
nós vamos atravessar ainda um período de transição para um mundo de regeneração. Mas não para por aí, não é? Nós temos outras evoluções dentro do nosso orbe. Nós ainda seremos um mundo feliz e ditoso, e seremos um mundo celeste, que é um mundo perfeito. Só que para isso, nós ainda temos que aprender por várias e várias encarnações. E olhem só, se nós estamos falando que ser servido o tempo todo é um vício e nos coloca numa condição difícil de lidar com o próximo, e ao contrário, quando nós nos prepusemos a ajudar, a servir, o que isso traz para nós? Isso traz a felicidade, traz a compreensão, traz alternativas, traz amadurecimento para nós. Então isso é muito importante. E o comportamento de servir, que é esse estado de espírito que a gente está dizendo, ou seja, nós estamos servindo a Deus através do próximo o tempo todo. O que isso significa para nós? Que as questões de evolução espiritual no servir, elas não estão na grandiosidade dos seus atos. Eu não preciso de grandes reformas, grandes modificações. Não é isso. A reforma íntima, a reforma espiritual, ela está em pequenas atividades, porém em gestos grandiosos. E como nós dissemos que servir pode ser a qualquer momento, o que Deus nos coloca? Deus nos coloca num ambiente familiar. Por que o ambiente familiar? É um ambiente em que nós estaremos próximos a outros espíritos. E meus irmãos, tenhamos a certeza de uma coisa: nós nunca vamos nos conhecer se não convivermos com o próximo. Não tem como. Porque se eu não conviver com ninguém, eu vou ter uma ilusão de quem eu sou. Agora, quando eu convivo, aí sim, eu começo a me conhecer um pouco mais. Porque todos nós, quem somos? Nós somos uma ferramenta para o próximo de evolução também. Ao mesmo tempo em que o outro nos ajuda a evoluir, nós também estamos lá como uma ferramenta para ajudar o próximo a evoluir também. E dentro do ambiente familiar, nós sabemos que não é fácil. Mas o ambiente familiar, o que ele é? Ele é considerado por várias doutrinas, não só espírita, mas outras religiões, como a verdadeira escola das almas. Por que a verdadeira escola das almas? É nesse convívio familiar é que nós aprenderemos de fato o que é a humanidade. E como nós dissemos que começamos nos pequenos gestos dentro de casa. Todos nós sabemos que a relação com os filhos, pelo exemplo, não é a melhor forma, mas é a única. Não adianta eu falar uma coisa, fazer uma outra completamente diferente. E aí vamos pensar, como cresce esse espírito que Deus nos entregou, nos deu uma missão de também torná-lo feliz, junto com a paternidade. Então nós temos uma grande missão como pais. Como temos uma grande missão como filhos, de agradecer por tudo que os pais nos fizeram quando eles ficarem mais velhos. Quando também nós temos uma grande missão do convívio em estabelecer boas relações de entendimento, de tolerância, de amor, de compreensão. Vocês concordam que a família nem sempre são pessoas que convivem conosco que pensam igual a gente? E às vezes nós temos 2 ou 3 filhos que são completamente diferentes e têm a mesma educação. Então, a doutrina espírita mesmo fala, como Deus, Ele nos ama, muitas vezes Ele nos coloca com espíritos que nós tivemos algum tipo de atrito em outras encarnações,
Para quê? Para que eu restabeleça o amor junto com esse espírito. Então, muitas vezes, no seio familiar, pode ser que eu me depare com espíritos que eu convivo há muito tempo e o amor ele é cada vez maior. São as minhas provas continuarem com esses bons relacionamentos, mas também pode ser que tenham espíritos mais complicados, que foram talvez algum desafeto que eu tive, mas que está lá justamente para que a gente recupere. Traga de novo esta missão de nos unirmos frente àquilo que é o desafio maior, né? Aquilo que Deus nos coloca. Se viemos neste planeta, nessa vida, para sermos felizes, só tem uma forma: evoluirmos e ajudarmos o próximo a evoluir. Mas quando a gente fala só da família, não é só a família, né, gente, que a gente convive. Nós temos outros tipos de convívio. Nós temos grupos sociais, nós temos vizinhos, temos colegas de trabalho. Então são com todas essas pessoas que nós precisamos nutrir bons sentimentos. O que Efraim queria que Jesus respondesse para ele naquele momento lá atrás é que ele se vingasse, que a gente fosse intolerante, que a gente mostrasse a nossa verdadeira força de outra forma, não pelo amor. E Deus, quando nos coloca nessa situação, em que nesses pequenos gestos é que nós temos a possibilidade de engrandecer o nosso espírito, nós nos sentimos felizes. Querem um exemplo? O acidente que nós tivemos em Ubatuba há pouco tempo. Um acidente aéreo que a televisão mostrou quase ao vivo, né? Esse avião ele sai da pista e entra dentro do mar. Agora eu tenho a certeza que cada um de vocês percebeu o que ocorreu aquele dia. Foram pessoas estranhas correndo para salvar pessoas que ainda estavam vivas dentro do avião. Isso talvez é o que tenha mais nos tocado. Por quê? Esse bom sentimento, ele já está aqui dentro de nós. Deus já plantou esse bom sentimento. Então, quando nós vemos uma cena daquela, aquilo nos toca profundamente, nos toca a alma. Então, só para a gente recordar, né, talvez para quem não tenha visto, esse acidente, o avião cai dentro do mar, pessoas estranhas correm em direção àquele avião quase pegando fogo, ou seja, poderia ser um risco para aquelas pessoas que estavam chegando ali, mas mesmo assim, as pessoas foram lá e salvaram crianças, salvaram as famílias. A própria mãe acordada foi que nem uma leoa, né? Aliás, a mãe ela tem justamente esse papel. Na hora da necessidade, para proteger os filhos, ela age dessa forma. A mãe, junto com aqueles desconhecidos, salvaram e deram a vida praticamente uma segunda vez àquelas duas crianças. Então, eu tenho certeza que cada um que assistiu esse episódio ou essa reportagem ficou tocado com o comportamento das pessoas. Porque é isso que nos move, né? Isso que nos deixa feliz de verdade. E meus irmãos, tem um outro ponto que é muito importante quando a gente está servindo ao próximo, que é nós nos colocarmos de uma forma humilde. A humildade ela é muito importante. Jesus nos deu uma lição belíssima, porque ele lavou os pés dos apóstolos, e aquilo era um ato que só era executado na época pelos escravos. Então ele quis mostrar que todos nós somos iguais. Um dia nós servimos, outro dia nós vamos ser servidos. Servir faz parte da natureza humana. Nós nos servimos de tudo que Deus nos proporciona. E ao contrário também. Tudo na natureza está para servir e tudo na natureza está para nos servirmos dela também. E quando a gente trata da humildade, por isso que a humildade é importante, e a gente deu esse exemplo de Jesus, mas vamos lembrar do seguinte:
Humildade também é muitas vezes reconhecer que nós precisamos de ajuda. Então, quando nós falamos de servir ao próximo, servir a Deus através do próximo, muitas vezes nós fazemos pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, os gestos que não requerem o muito obrigado, que nós fazemos realmente pelo prazer de fazer, mas também reconhecer que às vezes nós precisamos de ajuda é muito importante. Isso também faz parte desta luz do servir. Porque quando a gente pede ajuda, nós também estamos sendo instrumentos, ferramentas para que o próximo tenha a iniciativa também de nos ajudar. Então, este é o nosso planeta de provas e expiações caminhando para um mundo de regeneração, onde ora eu o ajudo, ora eu preciso ser ajudado, mas que eu ajude as pessoas sempre com alegria, sempre com amor, nunca por obrigação. Deus, na sua infinita bondade, também nos deu um belo presente. E esse presente é aqueles que nós chamamos de missionários. Missionários são aquelas pessoas que, além de Jesus, que foi o maior espírito que passou por aqui, com seus exemplos de amor, Deus também de tempos em tempos manda pessoas para que reforce o nosso verdadeiro compromisso de amar ao próximo. Então, dentro dessa ótica, nós temos aí inúmeros missionários. Nós tivemos Francisco Cândido Xavier, nós tivemos a irmã Dulce, e nós tivemos uma pessoa que eu gosto muito, eu gostaria de falar sobre elas, porque como o nosso tema é servir, e servir com alegria, e ter a gratidão por servir, eu gostaria de falar de uma albanesa chamada Agnes Goncha. Conhece essa mulher? Essa mulher, aos 18 anos, ela vai para um outro país, vai para Calcutá, lecionar geografia e lecionar catecismo. E ela vira uma freira, em que ela é chamada de Madre Teresa de Calcutá. Né? A Madre Teresa de Calcutá, meus irmãos, ela é um exemplo de servir ao próximo. Primeiro, ela abandona a sua vida razoavelmente confortável, em que ela tinha no seu país, viaja para outro só para servir os mais pobres dos mais pobres, os mais necessitados. E ela funda uma organização das missionárias da caridade. E as missionárias da caridade foram muito criticadas. A vida da Madre Teresa não foi fácil, porque as pessoas criticavam, por exemplo, ela receber inúmeros leprosos, e os vizinhos reclamavam muito, não queriam ela lá. Ou seja, ela teve muita aprovação e muita dificuldade em poder exercer esse seu papel de servir ao próximo. Mas ela insistiu. E no ano de 1979, ela ganhou vários prêmios pelos seus atos de amor ao próximo. Mas em 1979, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz. E a Madre Teresa, meus irmãos, além das ações concretas no servir ao próximo, ela nos tem alguns ensinamentos que eles são ensinamentos válidos para toda a nossa vida e para todos nós. Ela, por exemplo, algumas de suas frases que são belíssimas. Um homem chega para ela e fala assim: Madre, eu nem por 1 milhão daria banho nesse leproso. E ela vira para esse homem e fala: mas eu também não, meu filho. Mas por amor eu vou dar um banho nele. E ela dizia sempre que ela era a que servia os mais pobres, servia aqueles que já não tinham mais nenhuma condição de se alimentar, porque não conseguiam de tão fracos que estavam. Ela servia aqueles que não tinham mais lágrimas, porque não tinham mais condição de chorar, não conseguiam mais.
Era a este povo em que ela estava próxima. E aí, meus irmãos, a frase que mais nos encanta, porque o tema é servir, ela fala o seguinte: servir é muito mais sagrado, servir com as mãos, ela diz, né? É muito mais sagrado do que os lábios que rezam. E ela diz em vários discursos e diz para todo mundo: eu sou albanesa de origem, minha cidadania é hindu, a minha fé, eu sou freira por isso, o meu chamado é do mundo e o meu coração está no coração de Jesus. Então a vida dela foi uma vida inteira de abnegação, de amor ao próximo e sempre com muita alegria, muito amor no coração, né? É como Joana de Ângeles nos falava, que quando alguém se afaste de nós, que possa levar um pouquinho da nossa bondade e um pouquinho da nossa paz. Então que nós possamos servir ao próximo sempre com muita alegria. E eu vou pedir licença até para terminar a nossa conversa de hoje. Eu vou ler um poema de uma chilena, que ela se chama Gabriela Mistral. E o poema se chama A Imensa Alegria de Servir. Então ela nos diz: servir é a receita infalível da felicidade presente e futura. Presente porque quem serve, quem se doa, quem ajuda, já recebe no coração a paz que o ato propicia. Uma paz de consciência tranquila. E futura, porque quem serve semeia concórdia e fraternidade. Todos os dias temos a oportunidade de servir. Este é o poema. Lembremos, meus irmãos, que a centelha divina já está aqui dentro. A bondade nossa já está aqui dentro. E derrubemos os muros que muitas vezes nos atrapalham. E lembrando como termina o poema, né? Todos os dias temos a oportunidade de servir. Muita paz, que Jesus os acompanhe. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela palestra maravilhosa. Agora os tarefeiros vão se retirar para os trabalhos, nesse momento. E vamos relaxando agora para a nossa prece final. Agradecendo ao Mestre por tanto que recebemos nessa tarde, por tanto que aprendemos, que possamos ter sido tocados em nossos corações por estas palavras, por esta mensagem tão maravilhosa, que possamos saber reconhecer toda e qualquer oportunidade para ajudar ao próximo, os familiares, e ajudar acima de tudo a nós mesmos, a reconhecer que precisamos aprender muito, precisamos ser humildes e sentir a felicidade que vem com a ajuda que possamos dar. E ajuda simples, onde possamos aprender, possamos progredir espiritualmente e estar ligado cada vez mais à espiritualidade. Que a espiritualidade e Jesus possam sempre nos intuir quando possamos estar perto do próximo, dando o auxílio necessário. Que a paz esteja conosco por toda a semana, que possamos refletir na palestra, em todas as palavras, compartilhar com todos que amamos. Que assim seja, graças a Deus.
E agora vamos aguardar para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigada. Graças a Deus. E a próxima palestra, no dia 25, será Afinidade no Lar. O Espiritismo explica as diferenças. O expositor será Maria Lúcia Stelux. Muito obrigada.